Irmãos e amigos do Grupo Espírita Ivone Pereira, que as bênçãos de Jesus possam significar alegria, bom ânimo, esperança no caminho de cada um de nós em particular e de todos nós, enquanto membros da querida e amada família espírita. Foi-nos pedido que falássemos sobre algum ponto do Evangelho ou do Livro dos Espíritos. E com certeza, num determinado momento em que até alguns corações, dizem que a doutrina espírita está descontextualizada, que a doutrina espírita está um tanto fora da atualidade, a gente encontrou uma pergunta. Uma pergunta muito boa para o momento atual, não é tormentos voluntários. Com certeza estamos vivendo um momento de tormentos, de provações coletivas, estamos vivendo um momento de estarmos em intimidade com nossas próprias dificuldades, com nossos próprios valores. É um momento de reavaliação de muita coisa. Mas, por que é que às vezes está tudo bem? Tudo caminha de uma forma clara e a gente começa a entrar num estado de ânimo que na verdade é o desânimo. E esse ânimo tem a ver com alma, É como se a gente perdesse a alma, perdesse a razão de viver, perdesse o sentido da vida. Então Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 943, que está na parte 4ª das penas e gozos terrestres, no primeiro capítulo, ele começa a falar sobre desgosto da vida, suicídio. E ele diz assim, 943, de onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E não é isto? Porque alguns de nós podem falar assim, mas eu estou desgostoso, por quê? E aí cada um de nós pode enumerar umas situações, Desencarnação de entes queridos, meu amor foi embora, perdi o emprego, a minha situação financeira está estranha, não estou podendo sair para gastar o que eu quero, estou refém em minha própria casa, os filhos me controlam, as pessoas me controlam, cada um de nós pode apresentar uma dessas razões. Mas aqui ele está falando daquele estado em que a gente pergunta assim, a nós mesmos, o que é que você está sentindo, Deusa? O que é que está acontecendo com você? Sabe aquilo que quando criança, alguns de nós falam assim, eu estou com uma vontade de comer uma coisa, e aí a mamãe perguntava assim, que coisa é? Não sei, uma coisa. E na verdade era a vontade de ingerir algo que nós não sabíamos direito o que era. E muitas vezes a gente vai na contrapartida disso, na contramão dessa história, naquele dia a gente já acorda com um desânimo que não dá vontade de levantar da cama, em que nada nos chama atenção, em que nada nos acorda para a vida. E aí vem essa questão, qual é o motivo? Por que motivo esse estado acontece? E aí os espíritos respondem com 3 pontos. Olha o que é a codificação e quanto material nós temos para analisar na nossa própria vida, no nosso próprio dia a dia. Não precisa andar muito, não. E ele fala que esse desgosto é efeito de 3 coisas. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. E aí a gente pode começar a pensar um pouco, o que é a ociosidade. A minha avó, criatura muito simples, mas extremamente sábia, ela falava assim, cabeça vazia é oficina do diabo. Isso era quando a gente crescia. Menorzinha falava assim, em cabeça vazia o diabinho faz tricô. Tá até pensando nos neurônios, como é que fica, Ainda mais que fala que a mulher é só o tico e o teco, então imagina como é que fica a nossa cabeça vazia.
E aí vamos pensar, meus amigos, o que significa a hora vazia na vida de cada um de nós. É a hora em que eu começo a desconfiar do outro. É a hora em que muitas vezes eu vou fazer alguma coisa que não tem a ver até com a minha ética, com a minha educação. Pegar no celular de alguém, ver a mensagem de alguém, vasculhar a rede social de alguma outra pessoa. Começar a ligar fatos e muitas vezes ocupar o tempo ocioso com maledicência, com má notícias. Muitas vezes até procurando lá no Dr. Google as questões daquilo que eu estou sentindo, que doença é, e muitas vezes assim, dentro de uma situação incompleta, dentro de uma percepção limitada, fixando até diagnósticos difíceis. Aquele momento que eu começo a fazer prognósticos altamente pessimistas, altamente fatalistas. É na hora vazia. É na hora vazia. E essas escolhas que eu faço, esse uso do meu livre-arbítrio, vai gerar consequências do que? Danosas. Porque a lei é de afinidade. A lei é de ação e reação. A cada ação, eu vou ter uma reação de valor igual ou contrário. Então, se eu estou vibrando no mal, se eu estou armazenando situações negativas, é claro que eu vou me sentir muito mal. E, na verdade, eu vou perdendo as minhas forças. É essa a questão desse desânimo. Eu vou perdendo as minhas forças, eu vou enfraquecendo a minha vontade. Eu vou deixando de ter definição no meu querer. Isso é ociosidade. E aí, qual é o antídoto que a doutrina nos ensina? É a segunda lei que está lá. Aliás, a terceira, lei de trabalho. É isso. E o trabalho é qualquer ocupação útil. Qualquer, gente. Muitas vezes, a gente limita o trabalho à ocupação profissional. Então, se eu me aposento, eu acho que eu não tenho trabalho. Não, posso não ter emprego. Mas trabalho é toda ocupação útil. Neste momento, assistindo, os que tiverem a paciência e a caridade, né? Assistindo esse estudo simples que estamos fazendo. O nosso corpo está trabalhando para que a nossa atenção esteja focada. Então, o nosso sistema neurológico está trabalhando, o digestivo, o circulatório, o urinário, o ósseo, o muscular, todos os sistemas estão funcionando. Tudo está trabalhando. Deus trabalha, está lá Paulo falando, os anjos, os santos trabalham, todos trabalham. E aí Emmanuel fala, somente o homem, o herói da inteligência, coloca a carantonha do desânimo, a carantonha da preguiça, no momento em que ele é contrariado em alguns dos seus pontos de vista. Então, o trabalho, ele é um antídoto, qualquer ocupação útil. E tem uma história que eu tenho contado até, que eu acho muito boa nesse tempo nosso, daquele professor. É contado por Neil Lúcio. Aquele professor, ele tinha um projeto para aqueles meninos que viviam na periferia. Só que o professor, né, ele tinha a ideia, mas o salário pequenininho, não dava para ele se movimentar, para concluir. Então ele foi à prefeitura e apresentou o projeto. E o prefeito falou assim, olha, o projeto é excelente, eu concedo o alvará, desde que você arrume o espaço. E aí foi um problema que gerou outro, né? Como é que ele poderia conseguir um espaço, já que ele era sozinho, solteiro, morava numa casa muito simples e vivia uma vida bem comedida, bem controlada. E aí, isso foi numa sexta-feira, assim, e ele passou o final de semana muito triste, sem ter vontade de fazer nada. Ele passou assim, meu Deus, Senhor, um lar, um local para esses meninos que estão na rua, como é que fica? Então ele foi ficando um tanto triste, muito triste mesmo.
E naquele domingo, então, ele levanta da sua cama, faz a higiene e ele vai caminhando até um mercado vizinho. E fica lá, ele para numa pilastra pensando, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir fazer isso? É uma necessidade. Senão esses meninos soltos, sem ter uma ocupação, eles vão se transformar em futuros marginais. E não é útil, isso não é justo. A educação, ela pode oferecer uma possibilidade mais plena para eles. E assim pensando, uma senhora veio, cheia de bolsas naquele mercado e falou assim, meu velho, venha cá. E ele prontamente atendeu. Leve esses embrulhos essas verduras até a minha casa. E ele foi carregando e levou. Chegando lá, ela falou assim, agora varra esse pátio. E ele varreu. Agora limpe a chaminé. Ele limpou. Agora vá até a padaria para apanhar o assado da festa que ela iria fazer. E ele foi e apanhou. E aí, daqui a pouco começa a chegar os convidados. Ele está acabando de arrumar o ambiente. E entre os convidados estava o prefeito. E o prefeito segreda alguma coisa no ouvido da senhora. E ela então arregala os olhos, assim, assustada, um tanto envergonhada. E ela então, ela fica envergonhada porque ela já havia perguntado a ele, antes dele sair, quanto é que é a sua diária? Quanto que eu posso pagar? Eu disse, nada não. Eu tive um imenso prazer em ser útil. E isso me fez muito bem nesse meu dia de domingo. E aí, ela sabe, então, ela era irmã do prefeito, que ele era um professor, ele tinha um projeto. E ela, então, muito envergonhada, ela fala assim, eu gostaria de saber, professor, se esse espaço dá para você fazer o seu projeto. E ele, é claro que dá. Era um espaço imenso. Então, na segunda-feira, ele vai à prefeitura e ele consegue o alvará. Olha só, meus amigos, ele estava num estado de desânimo, ele estava num estado de aniquilamento pela não consecução no projeto. Mas olha o que o trabalho gerou. Além de dar para ele uma grande alegria, elevando a sua autoestima, além de tudo isso, ele consegue realizar o projeto. E vamos pensar na nossa vida. Ah, mas eu não tenho nenhum projeto material, tudo bem, mas os nossos projetos morais? Somos espíritos encarnados. Somos espíritos vivendo uma experiência material. Não somos matéria vivendo uma experiência espiritual, somos espíritos. E há muita coisa que nós desejamos, um tanto mais de paciência, um tanto mais de compreensão, um tanto mais de bom ânimo, um tanto mais de alegria, um tanto mais de reticências. Então é através do trabalho que nós conseguiremos atingir esses projetos. E é através do trabalho que nós conseguiremos energia para persegui-los e para conquistá-los. Então ele fala, efeito da ociosidade. Então a ociosidade é ter um remédio, que é trabalho. Da falta de fé. Ah, meus amigos, não é essa fé que eu falo, porque muitas vezes eu verbalizo coisas de uma forma porque eu não tenho coragem de falar o que está no meu coração. Quantos companheiros que neste momento, e eu estou assim nesse grupo, a gente do dia 14 de maio até o dia 11 de agosto, 4 queridos nossos desencarnaram. Uma no dia 14 da questão renal, nada com Covid, essa tia, mas poderia ser também, não tem problema, de 8,34. Aí no dia 2 de julho, a de 96, de infarto. Depois, no dia 20 e pouco de julho, um primo nosso, o Daniel Ferreira, ele é médico intensivista, e ele sempre gostou desses atendimentos.
Então, vocês sabem que o médico vai ao lado da ambulância, ao lado do motorista. E depois de 2 atendimentos, houve uma batida e ele veio a desencarnar. 41 anos. E, no dia 11 de agosto, o tio Grilo, o tio Vanderlei, que a gente chama de Grilo, porque é muito alegre, cantando, irmão de papai, né? Os dois cantavam, que era uma beleza. Então, gente, vamos colocar assim, a tristeza, vamos dizer assim, a dor, né? Essa dor, pela desencarnação de entes queridos que nós não esperávamos, né? As pessoas estavam saudáveis. É um motivo de tristeza? É. E o livro do Espírito fala, é um motivo, é uma dor assim, legítima. O Kardec usa esse termo. Mas daí, a gente começar a falar assim, onde estava Deus? Porque isso aconteceu logo comigo. E logo agora. Isso é outra coisa. É outra coisa. Porque nesse momento, a gente até conversa aqui em casa, né? Ainda mais meu marido, ligadíssimo com as tias solteiras. E assim, eu sempre falo que ele foi o filho que elas não tiveram. Porque quando ligavam aqui para casa, aí a primeira coisa, cadê ele? Assim, a benção, titia. Ah, tudo bem. Quer dizer, é um amor muito forte entre os dois. Então ele fala assim, interessante, né, Deusa? A gente teve tempo de dar os cuidados, a gente teve tempo do carinho, da conversa, a gente teve a bênção, né, de um sepultamento digno. Tudo isso, gente, e tanto uma quanto outra não passaram por dores. Pelo contrário, a tia Diba estava até com alta. E aí, naquela madrugada, eu fiz uma parada cardiorrespiratória, eles fizeram a ressurreição, ela voltou, mas depois foi embora. E a tia Irene infartou, foram 2 diazinhos no hospital, mas assim, bem, sem dor, tudo isso. Então a gente fala assim, Jesus, que bênção! Uma vida bem vivida, semear um carinho, semear esperança, semear o respeito. E nós tivemos a bênção, né, de acompanhar tudo isso. Isto é bondade de Deus. No Centro Espírita Leon Denis, nós tivemos um encontro no período do Carnaval, se não me engano foi o 30º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos. Se vocês quiserem, vocês podem procurar na internet, até no CELD, porque existe esse material, né? A apostila. E o tema era simplesmente Deus. E um dos subtemas era reconhecer a bondade de Deus quando Ele me dá, quando Ele me tira e quando Ele me impede de ter. É essa certeza que Jesus nos trouxe. Nós estamos aqui no cantinho de Teresa d'Ávila, né? No Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Por enquanto não temos sede, mas a gente está no terraço da casa que nós residimos. E a Teresa, ela falava isso, quanto mais eu sofro, mais eu percebo o amor de Sua Majestade. Era assim que ela se referia a Deus. Então, há uma dor, mas o fato da gente saber que Deus é perfeito, tudo ocorre no momento exato, gente. Elas tiveram a condição do bom atendimento médico, bom atendimento hospitalar. Né? Nós tivemos a possibilidade de dar toda a assistência espiritual, afetiva, né? Estávamos lá. Então, tudo isso é motivo da gente louvar a Deus. Agora mesmo aqui, vocês devem estar ouvindo, está passando as maitacas, né? Indo para a Floresta da Tijuca. E é uma delícia a gente começar a observar Deus na natureza externa e na natureza interna também. Quando eu percebo a destinação da minha vida, quando eu percebo que é uma lei, e a lei é para todo mundo, eu começo a entender. Ainda mais as questões da desencarnação, né? Por que meu ente querido desencarnou se era tão bom? E aí a gente pergunta, por que Jesus desencarnou se ele é tão bom? Ou ser mais perfeito? Então a gente percebe que é a lei de Deus. E a doutrina nos ensina, na questão 614 de O Livro dos Espíritos, a lei de Deus é a única e perfeita para a felicidade do homem.
ensina-lhe o que deve ou não fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Olha que coisa boa, meus amigos. Então, essa fé a gente vai conquistando, a gente vai trabalhando, através do estudo, sim, mas através até do raciocínio, dessa retrospectiva da nossa vida. Quantas vezes que nós achávamos que nada ia dar certo, as coisas aconteceram de forma contrária ao nosso pensamento e no final a gente viu que foi muito bom o que aconteceu. Graças a Deus não foi do jeito que eu pedi, se fosse, estaria muito mal. Então a gente vai entendendo essa providência divina. Se a providência divina está em tudo na natureza, por que não estará em nós? E aí Jesus falou: olhai os lírios do campo que não tecem nem fiam. Se Deus, no entanto, nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida da erva, que hoje nasce e amanhã perece, que dirá de vós, homens de pequena fé? É isso. Então vamos começar a falar para a gente mesmo: Deus cuida de mim. Jesus falou: esse mesmo Deus que faz que o sol nasça para bons e maus, justos e injustos, é esse Deus. E aí o outro ponto que ele fala, então ele falou da ociosidade, da falta de fé, e o terceiro ponto, a saciedade. É isso. O que é saciedade? Na verdade, a maioria de nós, se a gente observar bem, a gente tem muito mais do que precisa. E a lei de Deus permitiu que tivéssemos, tudo bem. Mas como é que eu vou trabalhar esse enfado? Porque a saciedade, ela dá enfado. O que eu quero? Não tem nada. Não tem nada para fazer, nada para comprar, nada para isso. Isso pode nos levar a comportamentos compulsivos, a viciações. Então, qual é a forma de eu trabalhar esse enfado que a saciedade me traz? Através das ações solidárias. E esse momento, meus amigos, está sendo providencial para a gente trabalhar isso. Alguns de nós estão tendo tempo, então nós podemos organizar nossas casas, e no que organiza, a gente descobre que tem coisa que a gente nem lembrava que tinha, e tem outras coisas que já estão velhinhas, né? Hoje já estão enjoadas, a gente não quer mais. Vamos começar a fazer isso? Roupa de cama, roupa de banho, nosso vestuário, utensílios domésticos. Isso eu estou falando assim, mexer com aquilo que tem, que ocupa lugar que nós não usamos. Sem contar a facilidade de se distribuir algum alimento, da gente colaborar com a obra social da nossa casa espírita. Da gente, é claro que está sendo difícil ser presencial, mas a gente pode trabalhar esse voluntariado da forma que nós conseguirmos, né? Da forma mais útil possível, e isso só vai nos fazer bem. Vamos lembrar do exemplo do professor, que foi excelente. Então, amigos, seja o despertar de cada dia, um despertar de gratidão em nós, pela bênção da vida. Seja o nosso levantar, o levantar da alma, o levantar da esperança. É isso. Por mais difícil que esteja a situação, Deus cuida de nós. Jesus falou: eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece uma a uma as suas ovelhas. Ele as conhece pelo nome e elas a reconhecem pela voz. E falou mais: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então que a gente possa fazer como Maria Dolores, quando ela nos diz assim: levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpra as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras. Começa do próprio lar. Caso guarde na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa sua ofensa esquecida na fonte eterna do bem. Não peças repouso inútil,
Trabalho é o apoio preciso. Nunca afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, a palavra de alegria no abraço de simpatia será o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Quanta flor nasce do lodo, quanto amparo vem da dor. Ergue, educa, aperfeiçoa, na fé viva que te alcança. E entre as luzes da esperança, constrói o reino do amor. E aí, como é que eu posso construir? Vamos chamar Casimiro Cunha, quando ele fala uma boa ação por dia? Educação, gente. Educação para a vida. Educação para a alegria. Educação para a paz. Educação para a gratidão. Ele fala assim: levanta cedo da cama irradiando alegria. Repete: devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te fere com a ironia. E já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. A bondade nasce assim, uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito prova espia. Não precisa fazer muito, uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte noite fria. Agasalhar é fazer uma boa ação por dia. Habitua-te a doar pão, roupa, leite, água fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Não te afastes de ninguém que te admire e confia. Dialogar é fazer uma boa ação por dia. Agora vem o desafio, tá, meus amigos? Compreende os teus parentes. Vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, chegou ao posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez uma boa ação por dia. É essa educação, gente. É uma por dia, 7 por semana, 30 por mês. No ano bissexto, então, 366 boas ações por ano. E no final, a nossa psicosfera, o nosso campo mental vai vibrar tanto bem que automaticamente nós atrairemos esses espíritos que são os mensageiros da alegria, os mensageiros do bom ânimo, os mensageiros do trabalho, os mensageiros da esperança, onde se encontram. E é isto que animou a vida da Dona Ivone Pereira. Foi esta predisposição ao bem que fez com que ela, mesmo numa reencarnação com muitas dificuldades, encontrava motivo para sorrir, para agradecer a Deus pela bênção do trabalho, pela bênção da mediunidade, pela bênção das amizades. Então, amigos, que a gente possa se esforçar para honrar a nossa condição legítima, que é, somos filhos de Deus e irmãos muito cuidados de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Muito obrigada pela linda oportunidade e que a gente possa ter sido, pelo menos para uma pessoa, que essas palavras possam ter utilidade. Muita paz, amigos. E até breve, se Deus quiser.